falar de CPI da Covid que está ouvindo hoje, o Marconi Albernaz. Quem é ele? Ele é apontado como lobista da Precisa, aquela empresa que negociava com o governo federal a venda da vacina indiana Covaxin. E Raquel Honorato já está aqui com a gente para contar tudo o que aconteceu nessa primeira etapa da CPI hoje. Boa tarde, Raquel. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje, Marconi Albernaz apareceu cedo aqui no Senado Federal, pouco antes das 9 da manhã. Inicialmente, o depoimento dele estava previsto para acontecer no dia 2 de setembro, mas ele apresentou um atestado médico para não depor. E aí depois, segundo os senadores, o próprio médico cancelou o atestado. Marconi Albernaz conseguiu no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus que dá a ele o direito de ficar em silêncio em questões que possam incriminá-lo, e ele não está respondendo a todas as perguntas. Os senadores estão apurando como se deu a atuação dele na negociação bilionária entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da vacina indiana Covaxin. Além disso, o contrato foi cancelado após suspeitas de irregularidades. Além disso, a Precisa Medicamentos também foi citada no âmbito da Operação Falso Negativo. Marconi Albernaz entrou na mira da CPI depois que a comissão teve acesso a mensagens em que ele alertou o dono da Precisa, Francisco Maximiano, sobre a Operação Falso Negativo, que apurou denúncias de superfaturamento em contratos de testes de Covid no Distrito Federal e em 7 estados. O celular de Marconi foi apreendido em uma operação do Ministério Público Federal que investiga fraude e superfaturamento para a compra de insumos laboratoriais no Instituto Evandro Chagas, no Pará. No celular dele também foram encontradas mensagens para José Ricardo Santana, ex-secretário da Anvisa, que saiu do cargo para trabalhar nas negociações com o Ministério da Saúde. Segundo os senadores, Marconi pede a Ricardo Santana para que repasse a Roberto Dias, então diretor de logística do Ministério da Saúde, detalhes de procedimentos que deveriam ser feitos para que a Precisa Medicamentos vencesse licitações no Ministério. Todos esses personagens teriam se conhecido num jantar na casa da advogada Karina Cufa, que representa o presidente Jair Bolsonaro. Marconi Albernaz disse aos senadores que o celular dele foi apreendido após ele ter denunciado o suposto esquema de corrupção no Instituto Evandro Chagas e afirmou ainda que não atua como lobista. Os senadores rastrearam contatos que seriam peças-chave no caso da Covaxin e suspeitam que a atuação de Marconi foi além, inclusive nas negociações de testes de Covid. Marconi disse que atua na própria empresa, que presta serviços apenas ao setor privado. O relator quis saber como se deu o contato de Marconi com a Precisa Medicamentos. Eu faço uma análise técnica política, faço uma análise de estudo de viabilidade política dentro de toda uma situação para ver se tinha possibilidade de acontecer tal negócio. Possibilidade política? Possibilidade política? O senhor faz análise disso? Isso. É? Para comprar. O senhor passa recibo? Eu nunca... Do seu serviço? Eu nunca tratei compra de vacina, senhor senador. É tráfico de influência formalizado? À CPI, Marconi afirmou que foi sondado pela Precisa. Os senadores insistiram para que ele explicasse melhor quais serviços seriam prestados à empresa. Eu fui sondado para assessorar politicamente e tecnicamente a Precisa em concorrência política, já que estava em andamento perante o Ministério da Saúde. Concorrência política? Que tinha como objetivo a aquisição de testes rápidos para a detecção do Covid-19. Concorrência política? Não, concorrência técnica. Meu amigo, agora lascou-se, porque se a gente falar, sinceramente, não é uma coisa tão séria que não se lascou, agora lascou-se tudo. Por que coloca tudo é política? É por isso que a gente está lascado. É porque tudo é uma análise política, mas vem cá, qual é a análise política que pode ser feita na compra de testes? Nenhum. Os senadores leram uma das mensagens que constam do celular de Marconi. Nela, ele afirma a Ricardo Santana, abre aspas, eu conheço um senador que vai desatar o nó, fecha aspas. Senadores insistiram para saber quem é o senador citado, mas ele não quis dizer. Quem era o senador? Não me recordo, não conheço nenhum senador. São só 81. O
O advogado usou o direito a ficar calado pela primeira vez quando foi questionado sobre as vezes que encontrou Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, e Francisco Maximiano, dono da empresa. Há uma outra mensagem no dia 2/6/2020, entre 10h20 e 11h48, em que Ricardo Santana informa a Vossa Senhoria que está na DELOG, no Ministério da Saúde, cujo diretor é o Roberto Ferreira Dias, ligado a esse esquema de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde, e que o coronel Blanco está lá com eles. Disse que estão aguardando alguns deputados e que fará o seu melhor para sair assim que terminar o encontro na DELOG. Marconi pede para Santana agilizar para resolverem tudo. A que Vossa Senhoria atribui esses diálogos? Portanto, usarei o direito constitucional de ficar calado, senhor senador. Além disso, a CPI também busca explicações sobre a relação do lobista com integrantes da família do presidente Jair Bolsonaro. Documentos obtidos pela comissão mostram que Jair Renan Bolsonaro, um dos filhos do presidente, abriu uma empresa de eventos com a ajuda de Marconi Albernaz. O senador Alessandro Vieira destacou a proximidade de Marconi com Jair Renan e citou uma festa de aniversário do advogado no estádio Mané Garrincha. O senhor pode dizer para a CPI de quem é o camarote onde o senhor fez a festa? Não se lembra. Lembra? Sim, De quem era? do Jair Renan. O senhor tem, então, um vínculo de amizade suficiente com o presidente caçula, com o filho do presidente, porque o Marconi diz que não conhece senador. O Marconi não é advogado. O Marconi não entende de contrato. Vamos lá. O Marconi não entende da administração pública. Mas o Marconi é um cara que vai para o churrasco com a advogada do presidente e que faz sua festa de aniversário no camarote de propriedade, ou de aluguel, não sei, do filho do presidente. Documentos da CPI também mostram que Marconi Albernaz mantinha uma relação próxima com a ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Vale, que era convidada para festas promovidas por ele. O advogado negou que tem a relação comercial com Ana Cristina e se recusou a responder se, por meio de Ana Cristina, indicou nomes para o governo federal. Ela interveio em favor do senhor para mudança de cargos ou indicação de cargos no governo federal? Usarei o direito constitucional de ficar calado. Como a gente já mostrou aqui no jornal hoje, a CPI está caminhando para a reta final. O relator, senador Renan Calheiros, já afirmou que deve entregar o relatório final na semana que vem. E para elaborar esse documento, ele está contando com a ajuda de juristas. O primeiro relatório foi entregue ontem, ficou pronto ontem, foi entregue para os senadores e aponta supostos crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. E aí hoje, às 5 da tarde, os senadores da cúpula da CPI têm uma reunião virtual com o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, coordenador de um desses grupos de juristas, para debater, então, pontos desse relatório. Os juristas apontaram, entre outros pontos, que Bolsonaro desrespeitou o direito à vida e à saúde de número indeterminado de pessoas, por via de atos comissivos, ao promover aglomerações, ao se apresentar junto a populares sem máscara, ao incentivar repetidamente a população a fazer uso da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, medicamentos sem eficácia comprovada e com graves efeitos colaterais, ao recusar e criticar o isolamento social e ao postergar a compra de vacinas. O parecer aponta 7 crimes que teriam sido cometidos pelo presidente: responsabilidade pela violação de garantias individuais, epidemia, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação e crime contra a humanidade. O documento é assinado por 4 juristas: o coordenador, Miguel Reale Júnior, e os professores de Direito Penal Alexandre Vanderlit, da PUC do Rio Grande do Sul, Helena Regina Lobo da Costa, da USP, e Silvia Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional. Em entrevista à Globo News, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, disse que as ações do presidente Jair Bolsonaro foram propositais e criticou a demora na compra das vacinas. Não foi uma negligência, foi uma política pensada, uma ação toda ela dirigida
a valorização da economia, tanto que em março de 2020 a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, lança uma campanha "O Brasil não pode parar". E na verdade, ele estava parando no cemitério, parando nas UTIs. As vacinas foram oferecidas no meados do ano passado e os contratos foram firmados apenas em janeiro de 2021 e foram firmados, na verdade, sob pressão da apresentação da vacina de Butantan. O material produzido pelo grupo de juristas também aponta possíveis crimes praticados por outros integrantes do governo. Entre eles, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário executivo do Ministério, Élcio Franco. O documento deve ser usado para embasar o relatório final do senador Renan Calheiros, que deve ser entregue na semana que vem. Sobre esse relatório entregue à CPI, nós não tivemos resposta do Palácio do Planalto, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do então secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Para amanhã, os senadores decidiram mudar o depoimento. Agora eles vão ouvir o diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Sênior, Pedro Batista. A empresa é investigada pela CPI porque, segundo os senadores, supostamente teria obrigado médicos vinculados a ela a aplicarem um tratamento com medicamentos sem eficácia. Agora há pouco a sessão estava suspensa, estava no intervalo, mas já foi retomada, Maju.